Olá pessoas que acompanham o nosso canal, então está começando agora mais uma nova série de tutoriais aqui do canal para a área de desenvolvimento web. Eu falei sobre HTML e HTML5, dessa vez eu falarei sobre CSS. Então a gente já teve uma aula de introdução ao CSS, mas nessa série de tutorial eu falarei assim com um pouco mais de profundidade no assunto. Então a gente viu que o HTML por si só é apenas uma linguagem de marcação, ele não especifica como que a página será mostrada para o usuário. Para isso existe o CSS. Então a gente tem aqui um exemplo que eu mostrei também na aula de HTML, que essa é uma página com estilo CSS e eu tenho aqui essa extensão aqui que é o Web Developer Tools para Firefox. E aqui eu tenho a opção de desabilitar todo o CSS dessa página. Então aqui ela fica o HTML puro sem o CSS. Ou seja, a gente consegue deixar uma página aí completamente diferente só usando o CSS. Então, agora meu navegador deu uma travada aqui, mas vamos voltar aqui. A gente viu também que é possível importar o CSS, é possível inserir CSS no nosso HTML de três formas. Uma através desse link href aqui, que a gente coloca Hell Style Sheet, ou seja, a gente importa um arquivo CSS para o nosso código HTML, a gente coloca todas as regras CSS num arquivo à parte. Então a gente tem, por exemplo, esse arquivo aqui, que tem todas as regras CSS. Em vez de a gente colocar aqui na nossa página, a gente coloca nesse arquivo e importa. Um outro jeito é utilizar aqui, dentro desse style, um comando import URL, e aí a gente coloca o caminho para o arquivo CSS. No caso, poderia ser algo assim. Poderia ser isso daqui. Então esses são os dois jeitos de importar arquivos externos CSS. Um outro jeito aí que a gente viu é colocar aqui os estilos dentro dessa tag style mesmo. Em vez de pôr o @import, a gente coloca dentro dessa tag style todas as nossas declarações CSS. Então aqui tem um exemplo, que a gente tem esse body aqui, que é uma tag HTML. A gente tem aqui uma propriedade e o valor para essa propriedade. Eu já vou entrar aqui na sintaxe CSS. E a gente tem uma terceira maneira aí de colocar o CSS na nossa página, que é dentro aqui de uma tag HTML, a gente coloca um atributo chamado style. E nesse style aqui a gente coloca as nossas propriedades e valores CSS. No caso aqui eu poderia colocar assim, padding, que é a propriedade, o valor 10 pixels, ponto e vírgula. Colocou, dá para colocar mais, então eu posso colocar tipo margem, valor, ponto e vírgula e assim por diante. Esse é o estilo que tem uma prioridade maior. E quando a gente importa um arquivo, o esquema CSS ele tem uma série aí de prioridade e pesos para as regras. Mas, de um modo geral, se duas regras são iguais, têm o mesmo peso, então a que terá prioridade é a que foi declarada por último. Então, se eu importo aqui esse arquivo CSS bootstrap.css e esse arquivo tem uma série de regras e eu importo aqui embaixo esse bootstrap responsive.css, e esse arquivo tem exatamente as mesmas regras que esse aqui, porém com estilos diferentes, esse aqui terá uma prioridade e será nesse arquivo aqui que serão definidos como que a nossa página será mostrada para o usuário. Então ele sobrescreverá esse bootstrap.css no esquema de cascata aí. Então, e também depois a gente vai ver que tem maneiras de dar prioridades aí para regras CSS, mas enfim, nesse tutorial aqui eu quero falar sobre duas coisas. Uma é a sintaxe CSS
Então, uma declaração CSS a gente faz assim num bloco aqui, onde que a gente começa colocando aqui o seletor da nossa regra. Então a gente abre aqui uma chaves e aqui isso aqui é um bloco CSS que será que aplicará os estilos então para as tags HTML que baterem com esse seletor aqui. No caso seria o body, mas a gente pode colocar aqui, como eu falei, classe. Se a gente coloca vírgula, significa que depois a gente verá isso, mas significa que essa regra serão aplicadas para tudo que bater com esses dois seletores na nossa página. Então eu poderia pôr assim uma classe, por exemplo, role aqui, ou senão poderia pôr um ID, que seria, por exemplo, item 1. Então se a gente tivesse, então essa regra aqui bateria com o body, com a tag body, com todas as classes role e com um elemento ali que tem um ID item 1. Mas enfim, isso daqui, tudo que está antes dessa chave, são os seletores. A gente tem a chave e aqui embaixo a gente tem as propriedades. Então as propriedades e os valores. A gente separa as propriedades e os valores com 2 pontos e termina a declaração com ponto e vírgula. A gente pode ter várias propriedades aqui dentro desse bloco. Por exemplo, margem. A gente pode ter border e assim por diante. Então a ideia aqui é só mostrar a sintaxe. Isso aqui a gente vê nesse arquivo bootstrap response.css, que tem uma série aí de conjuntos de blocos de regras aí CSS, e cada um segue exatamente essa mesma sintaxe. Outra coisa que eu quero falar são os comentários CSS. Então a gente faz um comentário CSS no mesmo estilo da linguagem C. Mas, de qualquer forma, para quem não sabe C, é apenas assim, a gente coloca uma barra, asterisco, faz o comentário, pode ter multilinhas aqui no comentário. Gente, asterisco de novo e a barra. A barra de dividir lá no teclado numérico. Então, pessoal, a gente começa então vendo o CSS nessa série. E nessa aula é só isso, então até mais.